Discussão por relacionamento termina com policial atirando em médico. Pessoal, essa notícia aqui também tá se alastrando muito aí na internet, né? Ocorreu lá no Rio, na cidade de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, né? Foi num barco lá, né? E acontece o seguinte: os personagens foram o policial, né? Que é casado com a enfermeira, que é uma loira, o policial, que é um baixinho, e o médico, que é um mais altão, barbudo, né? Parece que o policial foi traído pela enfermeira, só que a enfermeira confessou para ele que traiu ele com o médico uma ou duas vezes, né? E falou pro médico, só que aí o médico, quer dizer, falou pro marido dela, que é o policial, né? E o policial acabou perdoando ela, né? Miqueinha bonzinho, né? Só que aí eles se encontraram, né, nesse barco aí, né? O casal, o policial, a enfermeira, mais o médico, né? Só que aí o médico falou o seguinte, que o policial também, assim que descobriu isso, caguetou o médico para a mulher dele, ou seja, falou que o médico foi o pegador lá, pegou a enfermeira dele, né? Pra o quê? Pra causar no relacionamento, pra criar uma intriga ali neles, né? E como eles moram na mesma cidade, então teve o encontro deles ali, né? Que é, tipo assim, parece que lá eles têm que pegar direto essa balsa aí pra trabalhar, sei lá, né? E aconteceu o seguinte, ele ficou. Todo mundo do barco ali saiu, ficou. Todo mundo ficou apavorado. Aí ficou só a discussão, ficou a mulher no meio lá discutindo, tentando falar um monte de coisa lá, ficar repetindo um monte de coisa lá. E os dois ali discutindo, né? Discutindo. E chegou uma hora que o policial sacou a arma. Aí sacou a arma e mesmo assim o médico ficou falando mal dele, ficou agredindo ele verbalmente. E chegou uma hora que não deu e o policial atirou no médico, né? E feriu o médico e causou vários danos no médico aí. A gente pode abordar esse tema também que da questão de legítima defesa, né? Na realidade, foi filmado tudo isso, né? O médico filmou e o policial não estava em perigo. Ele não ele foi preso, tá? Porque ele estava em uma distância segura, né? E foi como ser uma vingança. E vingança depois do crime da cadeia, né? Por exemplo, se o cara assaltar lá, só que aí acabou o cara te bater lá, depois vai embora, aí o policial atira pelas costas da cadeia. Então o policial sabe que a legítima defesa tem o ponto certo aí pra ele fazer, né? Então, nesse tema ele errou, então ele se deu mal nessa daí. Atirar depois da ameaça é diferente de legítima defesa, né? E é bom a gente ressaltar também que a farda dele de policial não protege das consequências, né? Então, um erro dele de segundos ali, ele pode ter sido uma boa pessoa na carreira dele, mas a gente percebeu que um segundo de um erro ali, né? Um erro de segundos destruiu a carreira inteira dele, né? E a gente pode notar também que né, nesse vídeo houve também uma vingança emocional da mulher, né? E que essa vingança emocional ela virou a tragédia real, né? A mulher estava visivelmente ela tinha raiva do médico, né? Que o médico, na verdade, acontece o seguinte, que o médico ele pegou essa enfermeira, só que a enfermeira na verdade queria ficar com ele, queria que o médico se separasse da mulher dele para quê? Para o médico casar com a enfermeira e dar um chute na bunda do policial, né? Miqueinha. Só que o médico, como ele é galanzão, né? Galanzão, assim, ele se acha o maioral, ele só usou a enfermeira, que a gente sabe que foi constatado que a enfermeira as mulheres que mais traem, né? Então, e o médico usou a enfermeira e a enfermeira ficou com raiva dele, quis se vingar emocionalmente dele nesse encontro, né? Então a gente pode dizer o seguinte, a mulher não teve culpa nisso daí, mas ela foi o quê? Um catalisador do conflito, né? Ela teve um papel ativo no conflito aí. O que ela poderia ter feito? Ela poderia ter se afastado, ela não se afastou, ela incentivou a briga ali, né? Ela jogou informação para ferir ali publicamente, né? Ficou falando lá, por que você bateu nele? Por que você bateu nele? Querendo xingar ele para quê? Para atiçar o outro homem, o policial, o quê? Brigar com ele, fazer alguma coisa com ele, entendeu? Então ela alimentou a vingança, porque quando a mulher é boa, ela é mulher sábia, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar e falar assim, não, vamos sair daqui, vaza daqui, deixa esse cara aí, deixa esse doido aí, entendeu? Mas não, ela quis enfrentar, quis incentivar. Então o que ela fez? A mulher loira lá, a enfermeira, ela destruiu a vida de ambos. Um se sentiu corno, outro com raiva de ser desmascarado pela sua mulher atual, né? Que foi o médico, né? Então, a gente percebe que a mulher validou a situação, botando lenha na fogueira na situação, né? Tô vendo muitos vídeos também aí que o pessoal tá achando que celular é escudo. Tipo assim, o cara fica filmando
E mesmo assim, acha que não vai levar tiro. Aí os caras apontam a arma pra ele, o cara continua filmando e acha que é escudo. Já vi outros vídeos aí, e desse caso também foi igual. O médico ficou filmando igual um bocó lá, ficou perturbando ainda mais a cabeça do coitado do policial ainda, né? Chamando ele de corno. Então ele achou que ia ficar cancelando o policial, né? Mas não adiantou nada. Tipo, fazer fofoquinha pra todo mundo ficar com raiva dele, né? Mas levou tiro do mesmo jeito, levou um tiro na perna, né? E ficou aleijado. Então a gente tem que tirar esse estigma aí tirar essa cultura aí de se eu tô filmando, nada vai acontecer, né? Ah, o celular me protege, né? E outra coisa também, a polícia vai agir se estiver sendo gravada. A polícia não vai agir se estiver sendo gravada, né? Então não é nada disso, não. A gente tá vendo aí que mesmo com o pessoal com o celular na mão, as coisas estão sendo. Os tiros estão ocorrendo, né? E as violências estão sendo cometidas. Esse caso mesmo prova o contrário, né? Que celular não é escudo, a câmera não impede tragédia e filmagem não desarma emoção. Então vamos ficar atento a isso, vamos se cuidar e ver a hora hora do perigo, vamos agir com inteligência, né? Não vamos ficar dando sopa para azar, não, que a vida é só uma só. Depois que fica aleijado ou que a gente tá debaixo do caixão, não adianta chorar, não. Aí a gente analisa aí nesse caso o que fez acontecer essa tragédia. A gente percebe o que houve aí, o que foi o desencadeamento. Teve traição, teve humilhação pública e teve perda de racionalidade, né? O policial, ele ficou chamando, quer dizer, o médico ficou chamando o policial de corno, ficou falando, você é corno mesmo, não sei o quê, você acabou com a minha vida. Ele ficou ameaçando ele, né? Falou assim, se eu te pego sem arma, né? Daí o que isso desencadeou no policial? O cara se sentiu humilhado, todo mundo ali vendo ele chamar de corno. A mulher dele ali, só a mesma que traiu com o médico, né? Que traiu o próprio policial com o médico, tava ali, ficou escutando isso, então o cara se sentiu o quê? Se sentiu rebaixado. O cara é menorzinho que ele mesmo falou, o policial ficou falando, eu sou menor que você, não sei o quê, porque o médico é grandão, né? É gordão. Aí. E o outro policial é baixinho, entendeu? Então não tem como. Na briga ele não ia aguentar. Então ele sacou a arma e ficou uns minutos, assim, meio que parece que tava com medo de atirar. Daí é assim que ele. Acho que ele perdeu a cabeça e foi lá e atirou. E sorte, quase que ele atirou na cabeça, mas ele abaixou e atirou na perna, né? O médico também tava com muita raiva dele, porque com certeza o policial criou o fake lá, né? Criou o fake e mandou prints no Instagram, prints falsos, prints, quer dizer, criou o perfil falso no Instagram e mandou prints, né? Pra dedurar o médico, né? Falou assim, aqui, ó, seu marido me traiu aqui e tal, entendeu? Então, a gente percebe que os dois egos ali estavam feridos, né? E um ego ferido, ele é mais perigoso que a arma, na verdade, né? O médico se sentiu destruído, né? E tentou humilhar o policial de várias formas. Falou assim, que vida que você tem, que vida que você tem. Aí o médico falou, você acabou com a minha vida, não sei o quê, porque entregou pra mulher dele, né? Então o policial se sentiu muito desvalorizado, desmoralizado, né? E o médico achou que o cara não ia atirar nunca. Achou que ele é poderoso, chefão ali, o médico, né? Tá filmando, e vou humilhar esse médico aí, vou ameaçar ele e ainda vou pegar sem arma, entendeu? Falando que vai pegar ele sem arma ainda. Aí depois que levou o tiro, ficou falando assim, eu levei um tiro. Então depois que tá lá aleijado, lá não adianta chorar. Então a gente tem que pensar antes ali, antes que a violência aconteça, né? Que o ato se concretize, né? Então, na verdade, a gente percebe que ninguém queria sair do ato menor, né? Todo mundo ali queria vencer, né? Todo mundo queria sair uma briga de ego ali, na verdade. O médico queria se mostrar que é o bonzão, comedor ali, falando que ainda chamar o outro de corno ali, dizendo que ele é um trouxa, que é corno mesmo, e ele se dizer o comedor ali na frente da própria esposa ali, dizer o comedor, né? Querendo sair ali, cantar de galo ali, né? Só porque ele é mais forte que o policial. Agora o policial o quê? O policial não queria perder a honra dele, né? Porque depois que surgiu a pólvora, não existe homem mais forte que o outro, né? Não adianta isso. Então a gente não pode mexer com o orgulho de um homem, né? Ainda mais com um policial que possui uma arma ali, né? Mesmo se o cara não fosse policial, o cara poderia ser humilhado pelo médico ali, mas o cara poderia acontecer, sabe o quê? O cara poderia ir na casa dele, voltar lá e matar o médico, entendeu? E atirar no médico também. Então não é questão nem de ser policial, é questão de a gente tá analisando aqui o orgulho das pessoas, que não pode ser ferido. Cuidado que a gente tem com a emoção das pessoas, entendeu? E o que a gente pode concluir disso aí, o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é que teve uma dupla destruição, né? Não existe um vencedor. Todo mundo queria
queria ser o vencedor, olha o que aconteceu. A situação final é que foi sem nenhum vencedor. O médico saiu aleijado, o policial saiu preso com carreira destruída, a mulher saiu marcada pelo ocorrido, né? Sendo exposta pela sociedade inteira. As famílias foram arrasadas. Não tem herói e não tem final feliz. Só erro acumulado. Então o que a gente tem que fazer? Tem que agir certo na vida, né? Agir sem traição, respeitando o próximo, respeitando os nosso relacionamento, nosso parceiro, para evitar esse tipo de conflito, né? Evitar esse conflito e quando surge o conflito a pessoa não se respeita, não respeita a emoção do outro e acaba ocorrendo tragédias. Então a gente percebe que é uma sucessão de erros e de mau caratismo, né? Que vai ocorrendo isso e no final ocorre a tragédia e destruições de vidas. Então a gente tem que fazer o inverso disso para a gente ser feliz e viver dignamente, né? Viver em paz e harmonia aqui na Terra. Grande abraço.